Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus seja sempre sobre as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, fazendo com que a gente prossiga em fé. Amém? Amados, a gente sabe que o Senhor não nos deu espírito de medo. Está escrito. Mas o Senhor nos deu espírito de ousadia. Cadê a sua ousadia? Eu não quero que você confunda ousadia com atrevimento. É diferente. Ousadia no Senhor. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor para tentar sabotar tudo aquilo que o Senhor tem para construir nas nossas vidas. E nós precisamos nos posicionar porque nós não podemos trazer a responsabilidade do ser guerreiro para o outro guerrear as nossas guerras. E nós precisamos estar atentos aqui, o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. E o Senhor hoje traz como tema a palavra, vamos passar para o outro lado, vamos praticar. Passar para o outro lado significa você sair da teoria e passar para o lado da prática. E eu vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do 35 até o final, vamos do 5, pegar do 1 até o 20. Vamos lá? Eu vou pedir para que vocês fiquem sentados mesmo, não tem problema, porque eu desejo que a sua reverência esteja no seu coração, no seu cérebro, na presença do Senhor. Marcos 4, a partir do verso 35 em diante, pegando o 5 até o verso 20. Quando você for encontrando, vai dizendo amém, glória a Deus. Marcos 4, primeiro, a partir do 35. Depois a gente segue com o capítulo 5. Vamos lá. Jesus apazigua a tempestade. Verso 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Passar para o outro lado, queridos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, o mestre, estava na popa, na parte do fundo, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus disse para eles: Por que sois tão tímidos ainda? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar. Eles estavam atravessando, certo? Então eles chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ninguém conseguia prender esse rapaz. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar essa criatura. Olha que difícil. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, se machucando. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos
para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus, aleluia, aleluia. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro, no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e então temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Jesus, vá-se embora daqui. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que fora o que fora endemoniado, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queridos, se vocês passarem para observar várias passagens nos evangelhos, diz assim: e Jesus foi para o outro lado, e Jesus foi para a outra margem. Jesus está querendo nos chamar a atenção que é necessário que a gente saia da zona de conforto, porque se você olhar aqui no capítulo 4, ele tem toda uma palavra de ensinamento a partir de parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E aí Jesus está numa margem ensinando. De um lado, Jesus está ensinando ao povo teoria. E Jesus está trazendo para a gente nessa noite, passemos para a outra margem. Jesus está nos chamando para sairmos da teoria e entrar na prática. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos conscientes que precisamos fazer isso? Queridos, entrar na prática significa manifestar o Evangelho em nós. Não é esperar que aquele que está cheio do Espírito Santo manifeste por você e você dizer: Deus é maravilhoso. Mas Deus quer se manifestar em você através do seu ser, através da condição que você tem, emocional, espiritual. Deus quer trabalhar na sua vida e lhe transformar para você ser um soldado aqui na terra. Aí eu estava comentando isso hoje com a menina que trabalha lá em casa. Ela disse assim: Dona Isa, a senhora já expulsou algum demônio? Eu fiz assim: eu não. Será que alguém aqui já teve essa experiência? E se não teve essa experiência, será que tem coragem? O Senhor Jesus, Ele nos chamou, por incrível que pareça, para fazer muito mais do que Ele fez aqui na terra. Grandes coisas, além do que Jesus fez. E Jesus fez como homem, porque se fosse como Deus, Ele faria as mais impossíveis das impossíveis, e nós não poderíamos ser aqueles que vamos fazer mais do que Jesus. Jesus fez como homem, cheio do Espírito de Deus. Ele fez grandes coisas e Jesus disse: mais do que eu fiz, vocês vão fazer também. Faça uma reflexão nessa noite. A gente está fazendo? O que é que está faltando? Está faltando passar para o outro lado. Queridos, nós temos a capacidade, às vezes a gente não está na vigilância, mas a gente tem a capacidade de enxergar uma pessoa que está oprimida espiritualmente. Uma pessoa que está perdida espiritualmente. Uma pessoa que está endemoniada e nem se manifesta. O Senhor nos dá essa visão. Nós estamos procurando isso? Eu quero dizer para você que até dentro do nosso lar isso pode estar acontecendo. E o que é que você está fazendo quando você vê? Você está em parceria com o diabo e deixando ele ficar oprimindo quem está na sua casa? Quando o Senhor trouxe essa palavra, parceria com o demônio, eu tomei um susto. Porque às vezes a gente percebe, queridos, e a gente não toma uma atitude, não passa para o outro lado e entra na guerra. E o Senhor quer que a gente entre na guerra. E existem guerras que não é para entregar para o pai, para a mãe, para o pastor, para o intercessor. É guerra particular. E a gente às vezes atribui a responsabilidade para o outro, que diz assim: a carne é fraca.
A carne é fraca para poder ela se manter na presença do Espírito, mas ela é forte para fazer o que ela quer. Ah, eu não fiz isso porque a carne é fraca. Realmente ela é fraca, mas ela é forte para fazer o que não quer. Ela é fraca para se submeter ao Espírito de Deus. Por isso que ela é fraca. Porque às vezes a gente usa esse termo, a carne é fraca, para poder justificar o nosso erro. Mas Deus está dizendo, é fraca porque ela não se submete, mas ela é muito fortinha para fazer o que não tem que fazer. O apóstolo Paulo ministrou isso nas nossas vidas, foi louvado aqui no domingo. Aquilo que eu tenho que fazer, não faço, o que eu não quero, o que eu não devo fazer, isso eu estou fazendo. Amados, e a primeira coisa que Jesus faz aqui, pessoal, para tudo, entra no barco, Jesus, ele deu uma ordem, sendo já tarde. É tarde, queridos, mas ainda há tempo. É tarde, mas ainda há tempo. Vamos repetir comigo? É tarde. Vamos de novo, agora. Jesus disse assim, é tarde. Mas vamos passar para outra margem? Vamos sair da teoria e entrar na prática? E a primeira prática que esses discípulos passam aqui com Jesus é entrar no barco. E Jesus ficou assim... Estou no barco e vou ficar só observando para ver quem vai ser aprovado na prova. Aí vem a tempestade. Quando vem a tempestade, a galera ficou desesperada. Quem sabe aqui que conhece pescador quando vai pescar enfrenta a tempestade, ele sabe posicionar o barco de uma forma que o barco não vira. É verdade ou não é? Quem tem a manha de marinheiro, posiciona o barco de uma forma... que aí ele consegue se segurar diante daquela tempestade. Baixa a vela para o vento não sair derrubando tudo. Tem estratégia de marinheiro. E por que aqueles homens entraram em desespero? Porque eles perderam a fé. Primeira coisa que Jesus está colocando aqui nessa situação, saindo de uma margem para ir para outra, é que no trajeto você precisa se munir da fé para enfrentar o que você tem que enfrentar lá na frente, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, você no seu espelho. Jesus está dizendo, eu preciso que você tenha fé. E a fé, ela vai vir na tempestade sim. Então passar para o outro lado não é sair da zona do conforto e enfrentar a tempestade. E a tempestade é o barco balançando. Porque é muito bom você estar lá no stand-upzinho, remando, tentando se equilibrar, toda delícia, né? E vai lá e vai remando, porque o mar está calmo. Mas quando está turbulento... Tira o barquinho, guarda o barquinho, deixa tudo passar. Jesus está dizendo, não dá para passar, tem que enfrentar. E às vezes a gente pega o problema, bota ali debaixo e vai dizer assim, vou deixar aí para ver se a pessoa se esquece e me deixa em paz. Você tem que enfrentar o seu problema. Diga, eu preciso enfrentar os meus problemas. Suas tempestades... são vocês que vão enfrentar. Minhas tempestades, sou eu que vou enfrentar. Mas essas tempestades, elas são movimentos para a gente crescer em fé. Os discípulos entraram em desespero. Jesus estava lá no barco. Eu quero dizer para você que na sua tempestade, Jesus está lá. E você não pode se esquecer disso. Mas Jesus está lá não é para resolver. Jesus está lá para você crer. Porque a sua fé vai movimentar Jesus para fazer o acalmar da tempestade. Porque às vezes a gente esquece que não é delegar a Jesus que vem e resolva. É chamar Jesus em fé para que ele venha e resolva. E muitas vezes a gente diz assim, Jesus, o barco está balançando. Olha o que Jesus, onde ele estava no lugar onde balança mais. E estava quietinho, lá na parte do fundo, cabecinha na almofada. E tranquilo, e a tempestade comendo no centro, os discípulos tudo, no desespero, no desespero, no desespero. Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer aqui? Jesus, o Senhor não está vendo meu problema? Jesus, o Senhor não está vendo meu problema? Me ajuda aqui para resolver. Jesus está dizendo, cadê a fé para que eu me manifeste? Jesus só vai se manifestar quando a gente exercita a fé. Sabe por quê, queridos? Quando a gente manifesta a fé que o Senhor já nos deu, no nosso coração, quando a gente manifesta, a gente começa a dar legalidade ao mundo espiritual, nunca esquecendo que nós estamos numa guerra espiritual contra principados e potestades. Dentro da nossa tempestade existem sim situações que são terríveis, mas o que você vai fazer com isso? Você precisa abrir os seus olhos e dizer, eu preciso exercitar a minha fé, porque essa tempestade, ela vai passar.
Mas ela vai passar mediante a minha fé. Porque se você entra em desespero, isso não é meio normal, não. É como se você pegasse a panela de pressão e ainda desse uma sacudida nela. Piorar a situação, sabe? Uma panela de pressão, quando você pega e sacode, ela pode explodir. Então, quando você está na sua tempestade e você fica tempestuoso por dentro, você está piorando a sua situação. Então, nessa hora, a gente canta o louvor aqui, aquieta minha alma. Como é que aquieta minha alma se a tempestade está lá? Jesus estava na almofadinha. Se nós somos imagem e semelhança do Mestre, nós precisamos dar uma parada. Eu preciso parar. Eu preciso observar tudo que está aqui ao meu redor. Jesus está aqui. O negócio está pegando, a tempestade está assolando, o negócio está degringolando. Hoje não chegou o dinheiro, o salário não saiu. Ah, porque roubaram meu celular. Ah, porque a situação está desse jeito. Mas Jesus, Ele está comigo. Alguma coisa vai acontecer. Você precisa exercitar a sua fé, porque esse é o primeiro passo do passar da margem da teoria para a margem da prática. E aí no final Jesus diz assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Jesus está perguntando hoje para a gente nessa noite: por que vocês ainda estão tão tímidos? Vocês não têm fé? Porque timidez não dá autoridade a ninguém enfrentar demônio. Que ele bateu na casa dos gadarenos. Entende o que eu estou dizendo, amados? Jesus está trabalhando o nosso exercício de fé, porque a nossa guerra ela é espiritual e nós temos que estar preparados para enfrentar os demônios cara a cara. Sim. Se ele está ao derredor, a gente abrir uma brecha, a gente não vai dar de cara com ele? Claro que sim. E aí o que a gente vai fazer? E aí a gente vem para um segundo momento. Eles descem do barco e vai bater na terra dos gadarenos. Aí eu fiquei perguntando assim: Senhor, por que os porcos? Aí eu fui pesquisar. A terra de Gadara, Gadara significa terra onde se cultiva gado, carneiro, ovelha, bois, vacas. Não tem o costume de cultivar porco. E aquela área, e porco naquela época dava muito dinheiro para se comprar, para se vender. E porco, diante do Senhor, era um animal imundo. Isso, claro que a gente hoje come a carne de porco, mas isso era um estabelecimento do Senhor para saber até onde o homem obedece a Deus. Se é um animal imundo, então eu não quero que você use esse animal. Mas tudo é consagrado ao Senhor, porque depois veio no Novo Testamento o quê? Que o Senhor colocou no lençol, e aí Pedro teve aquela visão: pega a mata e come. Não, Senhor, mas é imundo. Eu não fiz todas as coisas, mas porque no passado Deus estava tratando o homem na sua obediência. Então aqueles homens começavam a cultivar porcos, e eram 2.000 porcos. E aquilo era imundo. Por isso que os demônios pediram para entrar no que era imundo. Isso aqui tem um princípio espiritual. Quando você estiver na posição de luta espiritual, você tem que mandar o demônio para um lugar imundo. Ele tem que voltar para onde ele veio. Entende o que eu digo? Isso é um ensinamento do Senhor. E aí eles descem em Gadara. Jesus já tinha uma passagem que os discípulos foram testados para expulsar demônio, não conseguiu expulsar o demônio do menino, o pai trouxe, aí os seus discípulos não conseguiram, e Jesus disse: por que eu estou ensinando tanto e vocês não estão aprendendo? Eu estou aqui conjecturando. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas Jesus aqui só bastou chegar, amados, e aí me vem a reflexão: se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós confessamos Jesus, temos o Espírito de Deus, Cristo manifesto em nós, os demônios não podem ficar não. E por que eles estão? Porque existe inconscientemente parceria nossa com eles. Por que tormentas dentro de casa? Porque a gente também está mantendo parceria. Não é uma parceria legalizada de consciência, mas é uma parceria pelo medo, pela insegurança, pela fé fragilizada, pela falta de autoridade em Cristo Jesus, pelo posicionamento espiritual que nós precisamos ter. Então acaba sendo uma parceria, e Satanás está dando risada da gente dentro da nossa casa. O Senhor me chamou a atenção isso hoje. E eu preciso tomar minha posição, porque tem coisas que eu vejo e digo: eu estou esperando no Senhor. O Senhor está dizendo: levante e marche, minha filha. A hora é essa. Não é só com vocês, mas do lado de cá também a palavra corta. E eu fiquei assim: Senhor, eu não quero parceria com Satanás, não.
A minha casa é do Senhor. E onde tiver as brechas agora, é caixa de demônio, jejum e oração. Jejum e oração. Posicionamento na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque no momento que uma pessoa se levanta para expulsar o demônio, esse daí, fulano ali, o diabo vai rir na cara da gente. Para expulsar o demônio tem que estar na posição, de Jesus. Quando ele desceu na terra dos Gadarenos, já vem logo o homem, né? Se apresentando, porque ele sabia que quando Jesus chegasse, os demônios iam tudo tremer nas bases. A gente tem que ser crente, onde a gente chegar, o demônio tem que tremer na base. E a gente não está sendo assim, não. A gente está mais tremendo do que o outro. Tipo assim, liga para o pastor, porque eu não sei quem está endemoniado, porque o pastor é que resolve esse problema. E se não tiver pastor? E se o pastor estiver na Europa? E se o pastor estiver de férias? Eu vou chamar o pastor vizinho. E se ele não quiser vir? E se o problema é seu? É você que tem que se posicionar. Então Jesus está dizendo hoje, nessa noite, passar para o outro lado. Vamos sair da teoria. Vamos entrar na prática. Porque a nossa prática diária, a gente faz muito rápido. Levantou, escovou o dente, tomou café, e pegou o material para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, ou então vai fazer a lida da casa, e aquela coisa. A gente toma todas as decisões do nosso dia a dia, da nossa vida secular. Vocês têm tomado decisões, eu tenho tomado decisões acerca da minha vida espiritual, da minha batalha espiritual dentro da minha casa, dentro da sua casa. O Senhor nos chama a atenção nessa noite. Jesus chegou. E o gadareno endemoniado, ele estava ali oprimido. Muitos demônios, queridos. Então, à medida que a gente vai deixando, misericórdia. À medida que a gente vai deixando, vai acrescentando mais um. À medida que a gente vai mantendo essa parceria inconsciente, vai acrescentando mais um. E como vai ficar? Missionária, a senhora está trazendo uma palavra de medo, não. É uma palavra de exortação, de alerta. Porque depois, quando a coisa complicar, a gente vai dizer assim, meu Deus, e agora? Vai botar a culpa em Deus. E Deus está nos chamando a atenção hoje que o inimigo, ele está se apoderando de áreas da nossa mente que estão fragilizadas e ele está alimentando. Vaidade, ansiedade, autoritarismo, medo, hipocrisia, incredulidade. E onde ele vê que tem essa fragilidade, ele vai ali e alimenta. Porque Satanás, queridos, ele não vai alimentar de forma pesada. Ele vai vir sutilmente, tipo assim, uma saladinha. E depois ele vai botar um mocotó, porque aí você já está lá, já está convencido de que aquilo está o certo. E se a gente não tiver o discernimento do Espírito, a gente entra nessa fantasia demoníaca. E a gente precisa abrir os olhos. É uma luta, queridos. Só que essa luta é sua com Jesus. E os discípulos estavam ali, passaram pela tempestade, questionaram Jesus. E Jesus disse assim, são tão tímidos. Eu não quero timidez. Cadê a fé? Jesus está dizendo nessa noite, eu vou abrir os olhos, mas eu preciso que vocês sejam ousados em mim e tenham fé. Porque o Senhor, Ele vai fazer a gente enxergar os demônios que estão perturbando a nossa vida, a nossa família. E você é quem vai se posicionar. Porque o Senhor está chamando você para a sua história. Não é a igreja para a sua história. Não é o pastor para a sua história. Não são as intercessoras para a sua história. Não é a caixinha de oração para a sua história. É você com a sua história. E essa história é de luta, é de guerra. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. E cadê a sua força? Eu estou entregando ali para a igreja, para as irmãzinhas de oração, tudo ali, as irmãs de fogo estão orando por mim. Mas o Senhor está dizendo, mas você precisa também se posicionar. Eu nunca vou me esquecer a ministração do pastor Alain, no dia da celebração, da ação de graças, no aniversário do pastor Erasmo. Que ele disse assim, fé e atitude. Nós precisamos ter atitude, ousadia no Senhor. Mas a ousadia, queridos, não é aquela coisa... Jesus chegou ali em silêncio, bastou chegar, o demônio ficou irritado. E foi dizer assim, eu te conjuro que o Senhor não me bote para sair da pessoa sem antes me colocar no corpo. O que é que chama a atenção aqui? Os demônios, eles precisam acessar a mente do servo para perturbar, para tirar do prumo.
Para botar assim, você está certo no que você está fazendo, e você está percebendo que você está achando que está certo e não está certo. E Satanás, ele entra mesmo, porque ele disse assim, olha, a gente está saindo desse corpo, mas bota a gente nos porcos, porque são os imundos mesmo, bota a gente nos porcos, porque os outros animais são sagrados, eu não posso entrar no sagrado. Deus está dizendo nessa noite, quando nós somos consagrados, sagrados na presença, o demônio não entra. E aí, quando Jesus chega, queridos, vamos tirar essa visão da vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. A gente já viu muita sinalização de expulsar demônios, gritando, se acabando. Jesus simplesmente disse, eu mandei sair. Paulo disse, saia dela agora em nome de Jesus. Não tem gritaria. A autoridade é espiritual. A autoridade não é gargantal. Porque não adianta. Porque o demônio só vai reconhecer essa autoridade se você tem a autoridade em Cristo. Está na hora de buscar. Está na hora de buscar. Porque na hora que você estiver sozinho, sem papai e mamãe por perto, sem pastor e intercessor por perto, é você e os demônios que você tem que enfrentar. Porque eles se organizam, queridos. Eles fazem assembleias nas suas madrugadas, se organizam e dizem assim, amanhã eu vou ver qual é a brecha de fulano de tal para poder alimentar, para tirar ele da posição de adorador, da posição de intercessor, da posição do ministério que eu coloquei na mão, da posição de ler a palavra. Eu vou dar o meu jeitinho, mas eu vou ficar só observando. E nós somos guerreiros de Cristo. O Senhor, toda a autoridade já nos foi dada em Cristo Jesus. E queridos, quando a gente toma posse, que Ele nos deu autoridade da gente pisar na cabeça da serpente, a gente precisa crer que a gente tem essa autoridade. A gente pode, na lógica, a gente não vai pisar na cabeça de uma cobra, porque a bicha vai se bater. Mas espiritualmente nós temos essa autoridade quando a gente toma posse e a gente entende que está na posição de servo obediente, como já foi colocado aqui nessa noite. Não tem como não acontecer o derramar do Espírito e a vergonha de Satanás ser manifestada. Aquele gadareno chega diante de Jesus, uma pessoa que era acorrentada, que colocava grilhões e ele quebrava tudo. A força desse homem era uma força demoníaca. E ele só vivia pelos sepulcros, isolado, abandonado, esquecido. Satanás faz isso na mente das pessoas que deixam ele entrar para se colocar esquecido, abandonado. Eu não presto, eu não sirvo, eu não vou. E se irrita e ganha uma força tal que ele diz assim, eu sou forte comigo mesmo sozinho e pronto. Então aquele homem, quando encontrou Jesus, Jesus disse assim, pode sair, demônio, dele. Quem é você? Já pensou? Você chegar, uma pessoa que está endemoniada, você perguntar, quem é que está aí? Imagine, eu sou Satanás, eu vim para matar, roubar e destruir. Pastor Heraldo, corre aqui. Já pensou? Que vergonha para você diante do céu. Nós temos que estar preparados, porque Deus pode chamar você num contexto da sua família, num contexto da sua parentela, num contexto do seu bairro, no contexto do seu trabalho, seja lá onde for, Deus vai chamar você com autoridade para repreender demônios. E essa autoridade quem dá é Jesus. E aí ele chegou, se apresentou a Jesus com tranquilidade, quando Jesus disse, saia. E eles se identificaram que eles eram, meu Deus do céu, meu nome aqui? Legião. Se foram para 2.000 porcos, quantos demônios estavam atormentando aquele rapaz ao longo dos anos? No mínimo, isso, Felipe, gosto disso. No mínimo 2.000, amados. Isso veio de vez? Satanás não vem de vez, ele foi devagarzinho, Foi acrescentando, até que a pessoa não tinha mais força e se convenceu que ele era imundo e foi viver no cemitério, num lugar de isolamento, no lugar onde só tem morte, onde os mortos estão depositados. Será que é isso que Jesus quer para a vida da gente?
hoje é noite de sair da teoria, passar a margem por uma tempestade para executar a fé no seu coração e partir para enfrentar o mundo espiritual que está na sua vida, que está na sua casa, e a responsabilidade sua com Jesus. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é sua com Jesus, porque a autoridade é dele, mas ele derrama sobre a sua vida. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. E aí quando esse homem andava também sem roupa. E vocês verem que toda essa história aqui não tem manifestação de discípulo. Os discípulos, acho que já estavam tudo envergonhados, né? Passou pelo barco, Jesus, 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 gritando para se acabar, e Jesus acalma a tempestade. E Jesus permitiu que tudo aquilo que estava acontecendo, Marcos descreveu de forma bem detalhada. O que é que significa? Observação. Jesus quer que nós estejamos observando. Tem pessoas que o Senhor me mostra, que já me mostrou aqui dentro da igreja, que está oprimida no engano. No engano. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai amar, a gente vai orar. Na hora certa que o Senhor mandar, aí a gente vai e fala. Porque Jesus não foi a ele, ele foi a Jesus. Então, quando a pessoa vier a mim, aí na autoridade, se o Senhor permitir, se for da vontade dele, se eu estiver na posição, vai acontecer. Mas o Senhor já me mostrou. Será que o Senhor já não mostrou para vocês também? E às vezes quando o Senhor mostra, a gente tem aquele costume de fazer a crítica. Mas pense assim, é uma pessoa espiritualmente afligida que precisa de ajuda. Não é porque ela quer, tem a natureza? Tem, mas não é porque ela quer, porque Satanás aproveita da natureza. Porque mortificar a carne é uma coisa difícil, mas não é impossível quando nós temos a Cristo. Então os discípulos, Marco aqui quando descreve, ele descreve detalhes. Ele disse que o homem morava em sepulcro, que ele ficava se cortando com pedra, que qualquer coisa que amarrava ele quebrava porque tinha uma força monumental, fora do normal, que ele também andava sem roupa e que ele saía atormentando, falando um bocado de coisa. Marcos acabou de chegar e o Senhor permitiu que ele visse tudo aquilo e foi descrevendo que hoje está aqui na Bíblia. E Marcos descreve que ele foi a Cristo. O homem endemoniado foi a Cristo. O que o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, meus amores? Que nós precisamos observar. Jesus viu o endemoniado. Os discípulos não fizeram nada, mas eles observaram. Será que nós estamos observando o que estamos ouvindo, com quem estamos convivendo, o que estamos fazendo, o que estamos decidindo? Precisamos observar a nossa vida ao redor também das pessoas que estão próximas, porque elas podem estar precisando de ajuda e Jesus quer colocar você nesse caminho. Ah, mas isso não é responsabilidade minha, não. Isso aí é responsabilidade dos pais dele, dos pais dela. Dos tios. Ah, isso é responsabilidade do pastor. Se o Senhor está mostrando a você. Uma certa feita eu estava num culto. E aí uma irmãzinha chegou para mim e fez assim: minha irmã, eu vou pedir para você orar. Eu passei por duas situações interessantes, viu? Uma foi muito engraçada. Essa foi assim. A irmã fez assim: eu vi um pássaro negro nas costas da irmã fulana de tal. E eu vi a opressão na irmã. Foi ela que viu ou fui eu? Foi ela. Vamos orar. Aí eu disse assim: calma, minha irmã, a visão é sua. Deus está chamando você. Sabe por quê, queridos? Às vezes a pessoa joga a responsabilidade para o outro, porque às vezes ela se sente intimidada. E nós precisamos, o que é que Deus está mostrando para você que você tem que se posicionar? Não, isso aí eu não vou mexer não, isso aí eu não vou mexer não. O Senhor está lhe chamando porque Ele quer lhe dar ousadia. E quando Deus quer dar ousadia, Ele mostra mesmo. Ele mostra mesmo. E quando Deus mandar falar, fale. Para que aquele sangue não seja requerido da sua mão. Quando Jesus mandar falar, não cale-se. Não cale-se, porque você tem a garantia do Senhor. Ah, mas fulano vai ficar de bico para mim. Mas quem não pode ficar de bico para você é Jesus, né? Então, quando Jesus mandar falar, se encha do poder e fale com amor. Jesus foi lá e falou com amor. Como é seu nome, meu filho? Legião.
Sim, mas você tem que sair daí. Então manda a gente entrar nos porcos. Eles entraram nos porcos, os porcos, tuc, pro abismo. Morreu tudo. Qual é a autoridade que Deus quer nos dar nessa noite? É a gente ter a autoridade de dizer: Satanás, seus demônios, voltem para o abismo, de onde vocês vieram, sem direito a retorno. Será que a gente tem essa autoridade? Uma certa feita eu ouvi um culto, na época era no rádio, viu? Ó, isso me guardou. Disse que um pastor estava lá, junto com o pessoal no altar, arrumando o som e tal, muitos fios assim e tal. Eles começaram a orar. E disse que teve uma pessoa que caiu mesmo no altar endemoniada. Aí disse que um desses pastores foi lá, quando botou a mão na cabeça, pisou no fio desencapado, tomou um choque. Sai dele, sai de mim também. Então que tipo de fé é essa? Que tipo de autoridade é essa? Que tipo de visão é essa? Então, meus amados, a gente tem que estar atento, porque ele poderia discernir o que era um choque elétrico, para poder não estar falando tal besteira. Mas ele, na posição de pastor, ele estava sendo cobrado. Jesus está dizendo: eu não estou cobrando de pastor, eu estou cobrando do meu povo, para ser um povo guerreiro, porque os demônios não estão sobre a vida dos pastores, não. Estão sobre a vida de todos nós. E nós não podemos sobrecarregá-los, porque eles também têm as lutas deles. Mas nós temos as nossas lutas individuais e precisamos nos posicionar. A gente precisa ser guerreiro e casta de demônio. Quando não resolve, é jejum e oração. Tem situações que você, na presença, só na presença, tem autoridade para dizer assim: saia, agora, acalme-se, acalme-se, acalme-se. E acabou. Aqueles demônios, 2000 ou mais, como colocou aqui Filipe de forma bem pertinente, eles saem por causa da presença. Será que nós, em todo o trajeto do nosso dia, nós estamos na presença? Porque Satanás está ao redor, oportunamente esperando o momento de fazer o que ele tem que fazer, que é estragar a vida do crente. Então a gente tem que andar em alerta? Tem. A gente anda na rua com medo de assalto, não anda? Aí pega a bolsa, bota assim, pega o celular, esconde lá dentro do short, dentro da calça, bota num local onde não tenha, aí espalha o dinheiro, bota um pouco aqui, enfia na meia. A gente não anda na vigilância por causa do mundo, por causa da vida secular? A gente tem que ter essa mesma didática de vigilância no âmbito espiritual. Porque a gente se preocupa muito em perder o dinheirinho das compras, de perder o celular que ainda está pagando, de ser assaltado num supermercado, num shopping, então num ponto de ônibus, levar a sua mochilinha que você acabou de comprar com tanto sacrifício. A gente fica em vigilância e fica assim andando para um lado para o outro. Tem os que são distraídos mesmo, né? E aí vai aprendendo com a vida. Mas quando a gente sabe que lá fora tem ladrão, é em vigilância, né? Mas Satanás é um ladrão espiritual. Ele veio para roubar os nossos sonhos, roubar os nossos propósitos com Deus, roubar as nossas expectativas em Cristo, matar nosso ministério, matar os nossos relacionamentos, matar o ambiente familiar e destruir. Depois que ele mata, ele ainda destrói tudo para não ter possibilidade de se levantar. Então ele ainda vem, destrói, ainda faz assim, ó, ainda pisa na cabeça para esmagar mesmo e acabar com tudo. E espiritualmente, precisamos estar prontos para lutar. E quando lá em Efésios 6 nós recebemos as armaduras de Cristo, querido, não é para dizer assim: oh, as armaduras existem. Usa. Para que serve o capacete? O que está entrando na sua mente? Senhor, blinda a minha mente com o capacete da salvação e salva a minha mente daquilo que está me perturbando e me tirando da posição, me tirando do caminho, me tirando da sua razão, me tire da minha, Senhor. Bota esse capacete aqui para que eu fique antenado com o Senhor, ouvindo o que o Senhor tem como promessa, como palavra, como autoridade, porque eu sei que o Senhor vai acrescentar muito mais do que eu estou pedindo e estou pensando. Senhor, me coloca mesmo o cinturão da justiça, porque eu sou justificado por ti, Pai, mas eu tenho que andar em justiça, para que quando as pessoas olharem para mim, eu seja um justo, uma pessoa coerente, uma pessoa correta.
couraça da justiça, o cinturão da verdade. Senhor, eu preciso andar em verdade. Qual é a tua verdade? A tua palavra é a verdade, então eu tenho que andar na tua palavra. Queridos, a gente se submete a Cristo, mas a gente é livre. E quantos se submetem? As coisas do mundo estão escravos hoje, está achando que está tudo bom? Submetem-se aos eletrônicos, submetem-se às guloseimas, submetem-se às perdas de sono, submetem-se às questões de trabalho que são erradas. Não, eu preciso sobreviver nesse mundo secular aqui, mas eu amo Jesus. Jesus está dizendo, eu quero guerreiros. Eu quero agora que passemos da margem da teoria, das parábolas, e vamos para a margem da prática. Tem que acabar, queridos. Tem que acabar, a gente tem que se posicionar. Jesus, ele tem um sonho, é que vê o povo dele como guerreiros. Não mais sentados no banco de igreja, se alimentando da palavra, se engordando e ficando na margem da teoria. Deixa aqui que a maré está mansa, aqui está muito bom. Vocês acreditam que Jesus, depois que estava explicando essas parábolas todas, entrou no barco e um monte de barquinho foi com ele? Porque teve gente ali que estava na parábola, na teoria, disse assim, vou para a prática também. Vou seguir Jesus. E Jesus não chamou não. E Jesus está dizendo assim, tem gente que já me segue na prática, sem eu precisar sacudir para vir para a prática. E talvez nessa noite tenha pessoas assim, mas talvez tenham pessoas que precisam ser chamadas para vir para a prática. Porque depois, queridos, quando a gente começar a sofrer, a gente vai projetar tudo no Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? A sua semeadura de incredulidade vai trazer a prática do exercício de pedir socorro ao Senhor. E o Senhor está dizendo, eu quero guerreiros espirituais. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, ele se acalmou, ele vestiu suas roupas e disse assim, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus disse, não, agora você é meu missionário aqui em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades de Jerusalém, que Gadara estava no meio. Ele disse assim, ó, essas 10 cidades aí, ó, tu vai pregar o que o Senhor fez contigo e como teve misericórdia de você. Você é meu missionário aqui em Decápolis. Qual é a mensagem que você vai deixar dentro do seu ambiente de escola, que tem jovens aqui, dentro do seu ambiente de faculdade, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, dentro da igreja? Queridos, dentro da igreja a gente também tem vitrine. E nós somos criticados. Nós somos olhados, nós somos observados, nós somos criticados. E às vezes nós não satisfazemos a vontade de todo mundo. Jesus não conseguiu satisfazer, quem dirá nós. Mas se nós estivermos na posição de Cristo, não importa. Eu quero dizer para a gente aqui nessa noite, não importa se você está na presença, você está obedecendo ao que o Senhor está mandando, não importa o que vão dizer de você. Mas é necessário estar na presença. E se não estiver na presença, preste atenção ao que estão dizendo. Porque isso pode ser um caminho de ajuste. O Senhor tem o amor dele para se manifestar em nós, queridos. E ele faz do jeitinho que ele quer. Mas ele está preocupado com a gente. Ele está preocupado porque a igreja, ela não entra mais em batalha espiritual. Às vezes, os pastores convocam jejum da igreja e nem todo mundo faz. A gente sabe que nem todo mundo faz. Uma coisa que eu tenho comigo, todas as vezes que no grupo da igreja, no grupo das mulheres, no grupão da igreja, ou até mesmo no meio do grupo dos jovens, que tem pedido de oração, não sei se vocês já repararam que eu boto ali a mãozinha e boto assim, em oração. Paro tudo e vou orar naquela hora, porque eu tinha assim, Espírito Santo, do jeito que é a minha cabecinha, se eu esquecer, eu já orei, já entreguei, cumpri a minha palavra. Crente tem que ser assim. Vamos orar, Deus vai dar vitória. Se posicione, a guerra espiritual. Às vezes, as orações elas vão se reunindo para ajudar aquele irmão que também está em posição de oração. O Senhor, Ele está querendo nos chamar a atenção que existe um mundo espiritual perverso e Ele está ao nosso derredor. Nós estamos aqui nesse ambiente, o Senhor se faz presente, mas Satanás está lá fora, esperando a gente sair para dizer assim, e aí, vai fazer o que a palavra está dizendo hoje? Vamos continuar do mesmo jeito? Parceiros?
Parceria com Satanás, amados. E isso, quando eu ouvi hoje, eu me assustei, porque eu disse assim, meu Deus, se eu não tomo uma posição dentro da minha casa com as coisas que eu estou vendo que precisam ajustar, salvação ainda não chegou na vida do meu marido, será que eu estou fazendo parceria com Satanás e ele ainda não? Porque, vamos deixar ele aí, vamos esperar no Senhor. Guerra. O Senhor está dizendo nessa noite que quer o povo dele em posição de guerra. Mas né, não é uma guerra para benefício particular, não. É uma guerra para poder você vencer o inimigo que está lhe atormentando, que está lhe tirando da posição, que está lhe roubando a alegria, que está lhe roubando o sucesso, que está lhe roubando as promessas, que está lhe roubando as bênçãos. Aquele homem, quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Não importa se são 2.000 ou mais de 2.000, no mínimo 2.000. Quando Jesus se faz presente e nós temos autoridade em Jesus, você pode, com amor, ministrar numa vida e a ficha cair, a pessoa... A gente não precisa expulsar demônios, querido, botando a mão na cabeça e dizendo, sai agora em nome de Jesus. Paulo não fez isso com aquela menina que ficava. São homens de Deus, que pregam a palavra de Deus. Ela estava errada? Não, mas aquela menina estava endemoniada porque ela era adivinha, ela estava sendo usada pelos os seus donos para ganhar dinheiro em cima dela. E Paulo não ia fazer essa pastada, era uma verdade. Mas Paulo, na sua sabedoria e no discernimento do Espírito, ele entendeu que aquilo não podia ser uma parceria com Satanás. Saia dela agora em nome de Jesus. Ele não gritou, ele não tocou nela. Deixa a menina em paz, sai agora em nome de Jesus. Que isso não procede dessa menina. Isso aí é demônio. Então, ele só precisou dizer, sai agora em nome de Jesus. A menina voltou ao normal e que o povo, os donos da menina, que ela era escrava desses homens que ganhavam dinheiro com ela, ficaram desesperados. Esses homens vêm aqui com a doutrina para poder fazer a gente perder nossos caminhos de ganhar dinheiro. Vamos pegar esses homens e prender. Isso significa que a gente vai pagar um preço. Isso significa que vão existir pessoas que vão nos abandonar. Isso significa que vão existir pessoas que vão nos criticar. Isso significa que vão existir pessoas que vão desistir da gente. Quem não pode desistir da gente é Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Amados, minha filha tem um ditado que eu acho interessante. Ela diz assim, mãe, agora que ela está sendo mãe, não está sendo fácil, né? Ela faz assim, mãe, é luta por cima de batalha. E na vida do crente é assim. É luta por cima de batalha, queridos. Luta por cima de batalha. Luta por cima de batalha. E quando o Senhor entende que nós estamos nos colocando hoje com o nosso coração aberto para ser guerreiros espirituais, pela nossa história, pela nossa vida, o Senhor, Ele garante a vitória. Mas é necessário que você permaneça. Porque Satanás não desiste, então a gente não pode desistir também. É cabo de guerra, puxa de lá, puxa de cá. Mas quando a gente está na posição, o Senhor puxa e Satanás tem que cair. E mesmo que o homem caia, a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa que o homem cai, mas ele vem e levanta. Mas não caia novamente naquele mesmo erro. Porque você pode ficar lá um tempinho para meditar naquilo que você está fazendo. Que a gente possa agora fechar os nossos olhos, a gente vai orar. Coloque-se diante do Senhor. Diga ao Senhor o que você entendeu dessa palavra e que decisão você toma hoje. Eu não vou dizer o que você vai fazer. O Senhor nos chama para sair de uma margem para outra, sair da margem da teoria, para ir para a margem de prática, para exercitar a fé. Esse é o resumo, é o spoiler da nossa ministração de hoje.